você acabou dando uma afastada do Aí eu afastei. do clube É que voltou. torcida organizada, gente, é coisa de adolescente, né? Aham. Uma hora você tem que trabalhar, ter filhos, né? Então, tanto que o Bolívar vai até 79, né? E daí, fazendo a parte de a vida profissional crescendo, Sim, né? família, 79 eu já estava... 79 eu já tinha terminado a segunda faculdade. Caramba. Então, eu já tinha feito ciência contábil, já tinha feito administração, quer dizer, e com isso a gente foi indo. E aí eu acabei me afastando mesmo. Certo. Quer dizer, em todos os jogos não. Mas eu ia em vários jogos ao longo do ano. Não tinha mais ligação com a torcida organizada. Ajudava, lógico, quando o Vila me pedia alguma coisa para ajudar na torcida, comprar uma rifa disso, para daquilo, a gente estava sempre ajudando. Mas umas coisas mais assim, meio passiva, né? Quando era uma coisa de pedindo. E com isso seguiu. E eu sempre falei para o meu pessoal lá em casa, falar para a Verinha, para as crianças, para o Adriano, o Vitor, o Mirella, falar para eles, quando eu tiver 60 anos, eu vou querer ser conselheiro do Corinthians. Então, eu fiz 60 anos em 2015. Não, então, mas... Então, isso. Mas eu sempre falava, com 60 anos quero ser conselheiro do Corinthians. E daí, nós tivemos um jogo contra o River. 2006. 2006, tivemos um jogo contra o River Plate. Quando teve o jogo contra o River, com tudo que aconteceu, daí eu cheguei no café da manhã, reuni a velha, as crianças, falei, os velhos estão acabando com o Corinthians, eu vou pro Corinthians. Isso foi em 2006. Daí eu procurei o Vila Maria, falei, Vila, esses velhos não dá, esse negócio da camisa doce, oposição a vida inteira, nós temos que ser conselheiro, vamos entrar lá. Daí o Vila falou para mim, o dia que aparecer um cara sério, eu te aviso. E não deu, acho que uns 2 meses, ele me telefonou e falou, apareceu, o cara é André Sanches. Daí eu falou, vou te apresentar o Andrés. Daí marcamos um almoço lá no Rubaiá da Faria Lima até. Nós fomos lá fazer um almoço, daí ele me apresentou o Andrés, vocês conhecem o jeito do Andrés, né? Sei bem. A Vila Mariada. Aqui. Vila Mariada. Tem três vagas para os Gaviões, tem 2 vagas para camisa 12. Você acha que uma vaga é do Raul? Você que decide, pô, nem sei quem ele é. Isso bem jeitão de André junto comigo lá no Rubaiá, né? Ele fala, uma é titular e uma é reserva. Então você põe o Raul de titular e vê quem você quer pôr de suplente, né? E com isso foi. E daí a gente começou. Daí então eu entrei na chapa, né? No chapão, que era de 100 conselheiros, que na época era uma chapão de 100, Da e renovação tinha mais e 100 da renovação e transparência, tinha mais 100, que era o presidente que indicava. Certo. E com isso eu entrei na chapa, daí a chapa nós conseguimos eleger a chapa, e daí veio a história com os números, e óbvio, eu não tinha 60 anos, né? E daí tem a história dos números das contas de 2006. Daí falei que o Andrés conseguiu convencer o Dualib a mostrar para a oposição os números, né, de 2006. Daí eu falei para o Andrés, eu conheço um pouquinho de números, se você quiser, eu posso te ajudar, né? Daí ele virou para mim e falou, se quiser, terça-feira, se quiser, você aparece lá, bem aquele jeitão mesmo, se quiser, você aparece lá. E eu apareci. Daí foi até divertido, porque ninguém me conhecia, estava afastado, né? Ninguém me conhecia, daí chegou 4 horas da tarde, que era o nosso momento lá. Eu lembro até agora, tinha o meu antecessor lá, o antecessor que era o Piovesan, que ele era o diretor de finanças, estava lá junto com o contador, e tinha o auditor da época, né? Tinha o auditor da época. E eu fui o último a entrar, porque não me chamaram também, né? Não me chamaram, daí eu sei que eu acabei entrando. E daí eu acabei ficando, por falta de espaço, acabei ficando na cabeceira. Eles estavam lá, eu estava nessa parte da cabeceira. E eu só ouvindo, como eu cheguei atrasado, eu procurei pegar o balancete que tinha e olhava alguma coisinha. E daí eu comecei a fazer pergunta. E o camarada começaram a responder. Mas é que tinha gente perguntando, que estava lá perguntando, não, mas vocês estão pagando pãozinho mais caro. Tem um outro virou e falou, não, mas os impostos estão contabilizados? Balanço auditado, óbvio que está. Tem que ser muito doido para achar que balanço auditado é maquiado, né? Tem que ser muito fora da órbita. E daí, óbvio que os impostos estavam contabilizados. Mas quando eu comecei a fazer pergunta dentro do que eu estava vendo, com venda de jogadores, esse negócio. E daí eu vi, era a parte folclórica, né?
Eu vi que o auditor saiu da sala e depois eu fiquei sabendo que ele foi telefonar para o sócio do serviço. Pô, apareceu um cara aqui que está fazendo um monte de perguntas. Tá vendo tudo aqui. Daí perguntaram quem é o cara. Ele falou, pô, um tal de Raul. O sócio virou e falou, então você está fudido, Raul Corrêa, você está fudido. Vai pegar todos os... E daí a gente se divertiu. Então foi o... Daí foi... Mas a gente conseguiu uma promessa de que eles iriam nos mostrar, nos dar uma cópia dos balancetes de 2004 a 2006. E daí isso é importante até a gente falar. Porque eles me deram a cópia e eu levei para minha casa, falei para a Verinha, Verinha, vai com as crianças para o clube no sábado de manhã que hoje eu vou me dedicar a Corinthians. Eu comecei a olhar os números e comecei a escrever, fazendo. Comecei às 8 horas da manhã. Quando era acho, umas 10h30, mais ou menos, 11 horas, comecei a chorar. Pela situação que já se encontrava naquela época. Porque quando entrou o pessoal em 2004, não, eles entraram em 2005. Quando a MSI entrou, eles pagaram todo o passivo. O Corinthians não tinha dívida. Você pega o balanço de 2004 do Corinthians, não tinha dívida. E daí, na hora em que eu comecei a olhar os números, eu descobri que o Corinthians devia 100 milhões. Nós já tínhamos uma dívida tributária de 60 e poucos milhões, era uma coisa assim meio alta. E daí meu filho chegou, daí o Adriano chegou e falei, filhote, você viu a carta? Eu fiz junto com o Vila a carta que tirou o Rivelino do Corinthians. Esse relatório vai tirar o do Alípio. E daí chamei o Andrés, pessoal, falei, gente, quero apresentar para vocês o trabalho que eu fiz, né? Pedi para a minha secretária datilografar no dia seguinte. Daí nós fizemos uma reunião no escritório do Heleno Maluf. E daí o Andrés não foi. O Andrés não foi, mas foi o Heleno, foi o André Luiz e mais alguns colegas nossos que estavam lá e eu apresentando os números. Então, uma hora foi a vez do André Luiz sair, que ninguém me conhecia. O André Luiz saiu da reunião e depois eu fiquei sabendo, ele ligou para o Andrés. Andrés, esse cara é nosso, ao contrário, o cara está querendo nos assustar. O cara está querendo nos assustar. E daí a gente começou, mas essa era a realidade, né? E com isso foi, e daí nós fomos trabalhando, e o Andrés fazendo um belo trabalho, o Andrés, o Mário Gobi, o André Luiz, quer dizer, então, todo o pessoal da renovação. Que aí foi quando você entrou na... E daí foi que o Andrés, nós ganhamos as eleições, daí o Andrés, ele virou para mim e falou, olha, se o Rosenberg vier com a gente, ele vai para finanças, você para administrativo. Se ele não vier, você vai para finanças. E a gente, daí o Rosenberg não veio no primeiro momento, daí eu acabei indo para as finanças do clube. E isso foi no final já em 2007, né? Quando nós entramos. E daí tem todas as histórias até pitorescas, né? Porque eu sou um corintiano e que não tem verde na minha casa, né? Eu tenho um bar que vende cerveja, mas não vende nem Heineken, nem Stella, né? Porque é verde. Então, mas isso é minha vida inteira. Estou de preto e branco, não é porque eu vim aqui. Já é normal, né? Já é normal, faz parte do show, né? Quer dizer, faz parte do show. Mas isso é uma vida inteira. E com isso, a gente entrou, e quando eu entrei, gente, no primeiro dia, né, que estava aquela história, nós estávamos entrando, você não sabia de nada. E foi curioso, porque eu entrei na minha sala era uma sala antes da sala do presidente. Eu entrei lá, eu encontro um marca-texto verde, uma garrafa de água com tampa verde. Pediu para tirar tudo. A bala de hortelã na minha sala. E eu tinha chamado uma reunião com o pessoal para falar, gente, não tem medo, porque eles estavam há 16 anos, e daí entrou oposição. Daí eu chamei todo mundo para falar que a gente não mordia, né? Que a gente ia pegar tanto que muitos estão lá até hoje. E daí marquei a reunião. Daí fui lá, expliquei para o pessoal como é que a gente ia fazer, qual era a história, contando um pouquinho qual era a intenção da gestão do Andrés. E daí fomos lá. E acabou a reunião. No final eu perguntei, quem é que é de compra? Daí uma menina levantou a mão, tirei o marca-texto, falei, essa aqui é a última porcaria verde que entra nesse clube. Joguei no lixo. E daí chamei a mesma menina e falei, ó, essa água aqui não entra mais no clube. Daí vai aquela história, não, mas a
A Coca-Cola está patrocinando o clube, essa água é Coca-Cola, nós precisamos. Falei, mas não vai entrar mais água aqui, não. É verde, não entra. Vai trocar a Coca-Cola em 2 dias, né? Em 2 dias a Coca-Cola tinha uma outra, uma marca um pouco mais premium deles, que era preto com prata, alguma coisa. Aí veio. A bala de hortelã virou bala de banana. E o pessoal fala, pô, Raul, você é louco? Não, não sou louco, não. Nós estávamos a caminho da 2ª divisão, devendo 100 milhões. E chega uma hora, quando você não está por cima, quando você está dentro do teu dia a dia, chega aquela hora que você precisa se agarrar no que você tem. E o que você tem? Você tem a sua tradição, você tem a sua cultura, você tem a sua história. Então, quando você está por baixo, você precisa buscar o melhor que você tem. Então, eu falei, vamos pegar nas tradições. Então, eu tinha que fazer, porque você tinha que dar um choque, quer dizer, porque você estava um presidente novo, extremamente aguerrido, que tinha... E nós fizemos, e essa primeira diretoria do Andrés, nós fizemos em todos os departamentos, nós contratamos profissionais de mercado. Então, nós contratamos, peguei o Kerastelli, um ex-Anderson, para ser o nosso diretor de... acho que era gerente, não? Gerente de finanças. Nós pegamos o Roba, que está lá até hoje. O Roba, ele era do Pinheiros, ele foi cuidar dos esportes amadores. O Alvarenga contratou para o jurídico o Santoro, eu, Fernando, para cuidar do trabalhista, então eram 2 profissionais que a gente contratando. E isso foi em todo o departamento. Isso foi em todo o departamento. O Mário Gobi contratou também profissional para trabalhar com ele. Qual era a nossa ideia? Transformar o clube numa potência real, que é o Corinthians, né? Então, a nossa ideia era profissionalizar mesmo. Então, nós colocamos profissionais em todas as áreas. E tínhamos uma diretoria atuante. O Rosenberg manteve o que já trabalhava como antecessora, que era a Carla do Alib, depois o Calil, o nosso Calil aí. A Carla perdeu um processo recentemente até. Foi. E depois o Calil, mas a equipe era boa, então a gente manteve a equipe. Então, não teve, o Andrés não entrou com a gestão do Andrés com aquela política de troca. Não, ao contrário, nós complementamos as pessoas, trocamos o que tem que trocar, óbvio, mas... E com isso começou o processo de recuperação. E esse processo de recuperação, ele teve momentos importantes. Você imagina, quando a gente entrou, devia um monte de dinheiro. O primeiro raciocínio que você faz é, deixa eu reduzir. Vamos reduzir os custos, né? Vamos trabalhar com a base, mas não como o Santos sempre faz, né? Vamos pegar os menininhos para a gente poder crescer. Mas daí eu fiquei sabendo que eu não acompanho muito futebol, porque eu gosto do Corinthians. Quando eu era pequeno, eu fui em jogo de boliche com bandeira e rojão, eu ia ver natação. Eu não sou fanático por futebol. É o Corinthians. Eu gosto do Corinthians, né? E daí, mas eu estava me aproximando, eu vi que o Barcelona estava em alguma dificuldade. Eu falei para o Andrés, Andrés, eu acho que eu vou para Barcelona. Eu compro a passagem e vou. Eu, Raul, né? Não eu, Corinthians, eu, Raul. Daí ele falou, vai, não sei o quê. Daí ele fez uma carta para os caras dizendo para eu ir. E ele tinha a secretária do Alib ainda, que ela conhecia os meandros, né? 16 anos do Alib. Eu perguntei, o que eu levo para os caras? Doutor Raul, fica sossegado. O senhor vai levar camisa do Corinthians com o nome dos caras nas costas. O meu parceiro lá, o que seria o meu par do Barcelona, era o Soriano, que hoje ele é o presidente do City e também do Bahia. Então, o Soriano, ele era o Raul do Barcelona. O Laporta era o presidente. Então, eu peguei essas camisas. Tinha também o diretor de futebol. Então, eu levei 3 camisas para lá. E era para fazer isso mesmo, porque daí eles me deram a camisa do Barcelona com o Raul Correa, né? Então, foi exatamente essa troca. Mas só que daí, começando... Daí o Soriano começou a me contar a história que mudava tudo que eu tinha na cabeça. Que ele falava, não, vocês têm que ter um time que está sempre entre os 4 primeiros. Você não pode ter o time para ficar brigando, para ficar em 12º, porque com a força que tem o Corinthians, você precisa de arrecadação, você precisa de brand, você precisa de vender, precisa vender marketing, precisa vender camisa. Então, você tem que estar sempre entre os 4. Eu só ouvindo. Daí foram me mostrar o estádio. O estádio, até para ir no banheiro, você paga. Quer dizer, eles começaram a mostrar o estádio utilizando, tem um memorial fantástico, que rendava mais ou menos como o nosso Museu do Futebol, e eles tinham
o espaço para alugar, para dar 24 horas, 7 dias por semana, e com isso foi indo e mostrando aquilo deles me falando, e não estava nem na nossa cabeça a ideia de pensar em fazer um estádio, né? A gente devia 100 milhões, tinha faturado 56 no ano anterior. E daí acabou lá, eu virei para o Soriano e falei, quanto me custa para você ir para o Brasil, contar isso para o meu presidente, para a nossa diretoria, para os conselheiros? Daí ele virou para mim e falou, paga hotel e passagem que eu vou. Eu falei, tá fechado, quando você vai? E daí eles vieram, depois de uns 15 dias, mas que eu voltei de viagem, contei para o Andrés tudo que eu tinha ouvido. Daí eles vieram depois de uns 15, 20 dias. E daí fizeram. Aí não cobraram da gente nem a passagem e nem o hotel. Não pagou, o Corinthians não pagou. Quando eu voltei, eu falei, Andrés, os caras querem estar aqui, fazer um ralo. O clube está sem grana, dividimos entre nós. Claro. Dividimos entre a diretoria. Sim. 2 passagens de executiva e dividimos entre a diretoria. Mas eles não cobraram. Eles vieram. Mas vieram, fizeram reunião. A reunião lá com a diretoria, depois fizeram a reunião com os conselheiros. E eles mostraram a importância de ter um estádio. E a importância de ter um time forte. E daí isso foi também mudando um pouco a nossa cabeça, porque daí nós caímos para a segunda divisão, daí teve o... Você que gosta da história de torcida, no dia que nós caímos para a segunda divisão, o bambuzal que tem atrás da fazendinha pegou fogo. No dia que nós caímos... E era onde nós pegávamos o mastro de bandeira. Caramba. Na época de início do Gaviões de Camisa 12. Ali, pegou fogo no dia que nós caímos para a segunda divisão. Acredito. Se recuperou, está funcionando até hoje lá. Mas pegou no dia que nós caímos para a segunda divisão. E daí, isso foi. Então, nós temos. Daí o Andrés começou pegando, e daí montamos time forte, do campeão mundial, esse negócio todo, aí um monte de coisa a favor. E essa, mais ou menos, foi um pouco da história que a gente